Olá, dorameiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente eu postei aqui no canal sobre os nossos queridos atores dos doramas coreanos que estão com o pé no exército e surgiram muitas dúvidas, principalmente sobre o alistamento do Ron-un, que é um dos xodozinhos aí dos dorameiros, e a pergunta principal é se o Ron-un pode ser dispensado do exército, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E antes de começarmos, eu já vou te pedir uma força deixando aí o seu like, se inscrevendo aqui no canal, que me ajuda muito a trazer novos conteúdos como este que preparo com muito carinho para vocês. Bom, gente, e quem é fã e que acompanha a carreira desse fofo sabe que desde 2020 ele começou a sentir dores na coluna e teve afastado de compromissos do grupo SF9, ao qual ele fazia parte por conta disso, sendo constatado que ele é acometido por uma hérnia de disco, e por isso muitos de nós dorameiros estamos nos apegando à possibilidade de que ele pode ser dispensado do serviço militar. Então agora eu vou explicar para vocês todas as possibilidades que o Ron-un tem e no final vamos analisar a chance que ele tem de ser dispensado. Para quem não tem muita familiaridade com essa questão do alistamento militar sul-coreano, lá todos os homens são obrigados a se alistar e existem pouquíssimas possibilidades de dispensa, e uma delas é por sofrer de alguma comorbidade que o impeça de servir em alguma das modalidades disponíveis. E quando esses homens sul-coreanos chegam na idade de fazer o alistamento, eles vão passar obrigatoriamente por exames físicos e psicológicos que vão determinar suas reais condições, e assim eles podem ser alocados no serviço mais adequado. Daí então temos os seguintes níveis. Do nível 1 ao nível 3 resultam na modalidade de serviço ativo, que no caso são os soldados. No nível 4, serviços alternativos, que já é um pouco mais leve. No nível 5, os que servirão como trabalhadores do serviço público, que são aqueles considerados inaptos para a ativa, mas que podem servir em outras funções. E daí quem é designado para essa modalidade normalmente se tornam agentes de agências governamentais e institutos de assistência social, atuando em escolas, edifícios governamentais, parques, lares de idosos e estações de metrô. E a partir do nível 6 já começam as isenções e as dispensas. E é nessa fase de avaliação física que eles podem apresentar laudos médicos indicando que tem alguma comorbidade, na tentativa de conseguir aí a dispensa ou de serem alocados como servidores públicos, que é um serviço mais leve. Um caso famoso mais recente aí que tivemos nesse sentido foi o do Suga do BTS, né? Que ele tem uma cirurgia no ombro que impossibilitava ele de servir na ativa, então ele está no exército como servidor público. Já no caso do Ron-un, se trata de uma hérnia de disco. E já temos histórico de idols nessa mesma situação dele. O mais recente é o JB do GOT7, que começou a servir o exército no início do ano passado, e ele cumpre o seu alistamento como funcionário público, visto que ele foi diagnosticado com uma hérnia de disco. E essa é uma possibilidade para o Ron-un, pois devido à sua lesão, as chances de servir na ativa são bem pequenas. Só que nessa modalidade há uma diferença em relação ao tempo de permanência no exército. Normalmente o militar da ativa ele fica em torno de 18 meses, enquanto que os não ativos, por desempenhar funções mais leves, eles ficam um pouco mais, em torno de 22 meses. E sobre a possibilidade de dispensa. Gente, eu não queria jogar um balde de água fria em quem está com a esperança de que ele venha a ser dispensado, até porque eu também compartilho dessa mesma vontade. Eles só dispensam mesmo em caso de comorbidades mais graves. Mesmo assim, essa possibilidade ela não é nula, mesmo que pequena, ela existe. Só que devemos ter em mente também que tem as questões de imagem do artista, porque essa cultura de servir o país já é tão enraizada pelo governo sul-coreano que muitos, mesmo conseguindo a dispensa, ainda assim preferem servir, por sentir uma certa pressão em relação a isso, e muitos por terem consciência também da situação delicada que eles vivem ali em sua fronteira. Um caso que podemos relembrar é o do cantor e apresentador Kim Jong-kook, que ganhou uma dispensa porque o seu pai ele foi um veterano da guerra do Vietnã condecorado, mas ele acabou optando por servir, pois ficou preocupado de como o público veria a sua carreira. Um outro exemplo que até citei no vídeo passado
lado é o do Byung-Kyu, que está tentando se alistar novamente, mesmo sendo classificado como nível 7 no teste, que significa que ele foi reprovado e estaria dispensado. E só para explicar que a situação dele, para quem não viu o outro vídeo, o Byung-Kyu ele tem uma escoliose, que é uma comorbidade mais grave que afeta ali toda a estrutura da coluna, e por isso ele falhou nesse teste. Então a gente vê que eles próprios têm um certo receio da dispensa, seja por questões de imagem ou pelo senso de dever que eles têm com o país. Pois nós que acompanhamos os nossos queridos atores coreanos, sabemos que em diversas questões eles precisam agir com muita cautela, então acredito que o Ron-won deve seguir nessa mesma linha, e caso ele venha apresentar um laudo, é bem provável que seja no sentido de se enquadrar em um serviço mais leve e não com o intuito de conseguir a isenção. Então, caso essa dispensa venha acontecer, possivelmente será por reprovação no teste físico. Então, concluindo o nosso raciocínio sobre o alistamento do Ron-won após todos esses fatos, como é pouco provável que ele seja enquadrado para servir na ativa e por a chance de dispensa também ser pequena, possivelmente ele deve servir então nessa modalidade de serviço público, ficando em hiato das suas atividades como ator por um tempo aproximado de 22 meses. A nós fãs nos resta então ficar na torcida por ele, que tudo se alinhe da melhor forma possível, tanto para a sua carreira quanto para a sua saúde física. Então, se ele for dispensado, é claro que ficaremos muito felizes, mas se não, estaremos prontas para apoiá-lo e torcer para que tudo dê certo para ele. E já vou aproveitar esse vídeo para esclarecer algumas outras dúvidas que surgiram no vídeo anterior. E uma das perguntas foi se eles têm alguma folga das atividades no serviço militar e se podem sair para visitar a família. E sim, normalmente eles recebem 3 férias durante o tempo que eles ficam lá, e cada uma dessas férias geralmente tem a duração aproximada de 1 semana, sendo que a primeira acontece após 100 dias de serviço. Fora isso, eles também podem sair caso tenha algum evento importante que o Exército entenda que eles não podem perder, como, por exemplo, um falecimento de um ente próximo. Nesse caso, eles também são liberados para comparecer. Uma outra pergunta também foi se eles podem usar o telefone no Exército. Antigamente eles não podiam, mas hoje em dia parece que eles têm permissão para usar um celular por cerca de 30 minutos por dia. Mas não é um celular deles, na verdade é um telefone fornecido pelo próprio Exército para que eles possam se comunicar com as pessoas mais próximas, familiares, namoradas, amigos, mas teoricamente sem acesso à internet. E é isso, gente, enquanto eles estão lá cumprindo o serviço militar, eles permanecem na maior parte do tempo livre, confinados ali no quartel. Eu espero ter conseguido tirar algumas dúvidas em relação a este assunto. Se alguém tiver mais alguma colocação para acrescentar que eu possa ter esquecido aí, deixa aqui nos comentários. E até se tiver alguma outra pergunta também vão deixando aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todos. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar também com outras pessoas que tenham esse interesse. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até a próxima!